bem-vindo, Felipe. Palmas para ele. Uma boa palestra para você. Obrigado. Onde é que está o passador? Aqui. Bom dia, acho eu que ainda... Bom dia, meu nome é Felipe Lanzongo, né? Sou de nacionalidade angolana, eu vivo no Brasil há 6 anos. Eu sou formado em engenharia de software e eu trabalho com design desde 2004. Ao longo desses anos, eu comecei a minha carreira no design gráfico, até passar a ser web designer, até chegar a design da experiência do usuário, né? Eu estive aqui ano passado apresentando um tema sobre a importância de avaliar aspectos pragmáticos e hedônicos de sistemas interativos. E esse ano eu trouxe um tema que eu acredito que muitos designers hoje talvez não saibam, né? A gente acaba trabalhando em cenários onde o design tem que ser aplicado de uma maneira muito ágil, né? Principalmente para quem trabalha em startups. Você é obrigado a entregar rápido, né? Em pouco tempo. E hoje eu sou professor de design lá na Miami Ad School. Trabalhei na MJV praticamente quase 3 anos, fazendo consultoria para grandes empresas como Itaú, Santander, Múltiplos, entre outros. E eu escrevo também sobre design de experiência do usuário. E guerrilha, quando a gente começa a falar sobre guerrilha UX ou UX de guerrilha, né, é um método que lhe permite reduzir qualquer método de pesquisa, né, para caber, de certa maneira, no contexto em que você se encontra. Métodos de UX tradicional que nós conhecemos, muitas das vezes, são complexos e exigem muita experiência da pessoa que está rodando a pesquisa. Você precisa ter bastante experiência para não cometer erros, né, e acabar trazendo resultados de pesquisa, muitas das vezes, que podem acabar enviesando ou levando o seu projeto ao fiasco, por exemplo. E guerrilha UX pode ser aplicado em qualquer área, praticamente, ou durante o processo de design, ele pode ser aplicado tanto na parte estratégica, no momento em que vocês estão definindo o que vai ser o produto, de facto, como o produto tem que ser, né, como é que o produto vai chegar até o mercado. Você consegue aplicar guerrilha nessa etapa. E você consegue aplicar guerrilha na etapa da pesquisa, para você entender, de facto, as necessidades dos usuários, as dores dessas pessoas, o que realmente você precisa colocar no mercado, né? E na parte de design, no momento em que você vai começar a pensar na solução de design que você quer colocar no mercado, né? Na parte da prototipagem, como é que você tem que prototipar, né? Você tem que prototipar de uma maneira muito mais rápida, você não tem que refinar as coisas. E no processo de avaliação, quando a gente entra no processo de teste de usabilidade e entre outros testes que existem. Então, não é um processo que você aplica apenas na pesquisa, como eu tenho visto por aí na internet, mas que pode ser aplicado em qualquer etapa desse processo de design. E a guerrilha UX, ele tem grandes benefícios para nós que atuamos no mercado, né, que está cada vez mais competitivo, onde o designer ele tem que se preocupar não só com o design, como também, né, com a parte de negócio, na solução que ele está entregando ali para os usuários finais. Então, ele é um processo menos burocrático, né? Você não precisa saber muito sobre a metodologia para você aplicar ela de fato no dia a dia, né? E você não precisa se preocupar muito em questões como como é que eu vou escrever o roteiro, né? Como é que o meu roteiro tem que ser, quais são as tarefas de fato que eu vou fazer. Então o teste de usabilidade tradicional hoje, você tem que pensar no roteiro, você tem que pensar no formato que você vai fazer, né? Se vai ser moderado ou não moderado, se você vai gravar ou não vai gravar, se você vai fazer com 2 pessoas ou não. Então, muitas vezes acaba sendo um processo muito mais burocrático, né? E guerrilha é menos custoso também. Então, você pode fazer isso sozinho ou com seu colega, né? Basta você se preparar e sair às ruas testando. E é simples de aplicar em diversos contextos. Você pode estar num contexto empresarial, num contexto de uma startup, você pode estar
num contexto, mesmo dentro das universidades, em escola, você não precisa se prender a um contexto só. Então, você pode aplicar ele em vários contextos. E não exige conhecimento prévio. Então, o que eu vou passar para vocês hoje aqui, quando vocês chegarem a casa, vocês vão conseguir passar a aplicar testes de usabilidade de guerrilha, porque você não precisa ter anos de experiência, né, saber muito sobre design de experiência para você passar a aplicar essa metodologia. O ganho de tempo é freestyle, você faz do jeito que você acha melhor, né, você adapta a metodologia, né, e não precisa da presença de um designer muitas das vezes. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão aplicar isso, e muitas vezes você pode aplicar guerrilha no processo de pesquisa, criação de persona, sem que você tenha o designer lá no local, e não precisa de muitos usuários. E às vezes, quando a gente está a aplicar um processo teste de usabilidade, a gente precisa às vezes não só de 5 usuários, às vezes de 10, para poder validar a nossa solução ou a hipótese que a gente está criando. E além disso, o processo de guerrilha é menos, né, você tem menos viés por parte do participante, né? O participante, às vezes, quando você leva ele até o local onde ele vai fazer o teste, ele acaba muitas das vezes se sentindo acuado ou querendo agradar você, o designer, querendo falar coisas que vão te agradar e muitas vezes não querendo magoar ou criticar muito o produto que ele está avaliando. E além disso, você também tem menos viés por parte do designer. Às vezes o designer, quando projeta uma solução, ele fica com aquela, ele se prende muito àquela solução, e às vezes quando a pessoa vai criticar, o designer quer que a pessoa de facto faça aquilo que ele realmente projetou. Ah, não, você poderia clicar naquele botão, e é um erro que muitas vezes acontece no processo de avaliação de produtos digitais. E além disso é escalável, você consegue enviar isso para as pessoas pela internet, né, e você pode aplicar isso à distância. Então você não precisa simplesmente estar no local. Eu posso estar aqui em São Paulo e aplicar teste de usabilidade ou fazer pesquisa de guerrilha, né, para pessoas que estão, por exemplo, em Curitiba ou no Rio de Janeiro. E onde é que eu posso aplicar então teste de usabilidade de guerrilha? No processo de entrevista com o usuário, né, no processo de observação, no teste de usabilidade, criação de persona e prototipagem. Então, ao longo da palestra aqui, vamos explorar esses 5 temas que eu coloquei ali. Oh. Acho que está pulando. Tá. Ah, não, tá certo. Tá. Ok. Primeiro você tem que começar por fazer, de fato, pensar, tá? Como é que você, né, faria esse teste, esse processo de entrevista se você tivesse, né, o maior tempo do mundo, se você tivesse o dinheiro suficiente? Eu fico brincando às vezes quando a gente está fazendo uma solução, pensa, como é que você faria essa solução se você tivesse os engenheiros do Google, né? Se você tivesse os designers do Google? Então, como é que você faria essa solução? E aí você começa a pensar ao contrário, né? Trabalha ao contrário disso, para você encontrar elementos que você pode alterar. Se a gente tivesse o dinheiro suficiente para a gente executar esse processo num laboratório, num lugar ideal, como é que seria? E aí você começa a pensar, tá, como é que eu posso fazer com que esse teste ou esse processo, né, aconteça no cenário em que a gente se encontra hoje, né? Com pouco dinheiro, com pouco tempo, e aí você começa a encontrar agora pontos de melhoria, tá? Então vou tentar fazer esse teste em pouco tempo, sei lá, se era para fazer em 2 dias, vou tentar fazer em 5 horas, se era para envolver 3, 4 designers, vou envolver apenas 1 designer ou 2 designers, e aí você começa a reduzir então o escopo e cortar certos gastos, muitas vezes desnecessário, tá? E aqui na parte de entrevistas, você pode executar entrevistas virtual, né, para você explorar as necessidades dos usuários e entender o que é que realmente de fato você precisa colocar no mercado. Porque quando existe uma diferença entre desejos e necessidades. Tá? O desejo é o que você tem agora e a necessidade é algo que você de fato precisa, sabe? Precisa porque você tem um problema e muitas das vezes a solução que você vai colocar no mercado, ele tem que resolver o problema que os usuários têm ou que os usuários estão enfrentando no dia a dia. Hoje o Uber, por exemplo, ele conseguiu resolver um problema que nós tínhamos, que é mobilidade urbana. A gente tinha muitas vezes táxis tradicionais
e que cobravam preços absurdos, e eles viram que como é que a gente consegue colocar no mercado uma solução que seja barata e que seja para todo mundo. Então, primeiramente, você precisa recrutar vários usuários, né, em paralelo, e esses usuários vão receber algumas instruções que da primeira pergunta da entrevista, né? Você pode montar um roteiro simples e fazer a primeira pergunta. Você pode fazer isso pelo WhatsApp, muitas vezes eu faço pelo WhatsApp. E assim que o usuário tiver tempo, ele vai responder. Então, muitas vezes quando a gente faz entrevistas tradicionais, one-on-one, você olhando para a pessoa tem que pensar para poder responder naquele momento. Mas quando você faz uma pergunta única, você dá à pessoa a possibilidade de pensar e formular uma resposta bem mais rica e trazer insights interessantes para você. E a entrevista pode ser assíncrona e pode se estender para vários dias. Então, você pode estar fazendo uma entrevista hoje com alguém que está aqui com você, alguém que está numa outra cidade. Então, você pode fazer várias entrevistas ao mesmo tempo, né, e mandando perguntas ao mesmo tempo e você receber respostas, né? E isso vai acabar, de certa maneira, facilitar o seu trabalho como designer da experiência do usuário e ter tempo de agir. E os participantes também, ao mesmo tempo, podem responder aos momentos mais oportunos. Às vezes você não tem tempo, o participante não tem tempo para responder naquele momento porque está ocupado e ele pode acabar respondendo assim que chegar em casa ou assim que estiver mais livre. E outro grande problema quando a gente faz a entrevista é o processo da transcrição. É um processo muito complexo. Quando você grava o áudio da entrevista, você tem que ouvir, parar, escrever, transcrever isso tudo. É muito mais complexo. Mas quando a gente faz entrevistas online, a pessoa digita ou manda isso por e-mail ou pelo WhatsApp, você não tem que perder aquele tempo mais de transcrever, né? Você já tem o conteúdo ali escrito e você simplesmente precisa tabular isso e colocar isso num papel e para você começar a analisar depois. E existe também essa metodologia de conclusão de frase. A gente usa bastante para conseguir extrair de facto os insights que os usuários têm na cabeça deles. Então você pode colocar uma folha dessa aqui, mandar isso para o usuário e falar: ao usar o meu celular então você deixa a pessoa responder se é chato ou não é, né? As funcionalidades desse aplicativo são, então a pessoa vai começar a responder baseado naquilo que vem na cabeça dela no momento, né? Quando utilizo esse aplicativo a pessoa vai exprimir o sentimento que ele sente no momento da utilização. Esse aplicativo não é adaptado a pessoa pode falar para pessoas com dificuldade de visão, né? Esse é irritante quando o aplicativo, por exemplo, quando o aplicativo trava, né? No meu dia a dia, esse aplicativo me ajuda para me locomover, me ajuda para pedir comida, por exemplo, o exemplo do iFood, né? Em comparação a outros aplicativos, esse aplicativo você consegue extrair mais informações. E outra coisa, análise de resultados dessa pesquisa, né? A frase completa pode ser analisada de duas maneiras. Pode ser usado diretamente com fonte de informação, inspiração, né? Ou então pode ser categorizado conforme a sua frequência. Você consegue pegar essas frases, acho que foram as frases negativas, né, e organizar de um lado, e as frases positivas organizar do outro lado, para você de fato conseguir, né, ter uma visão do que você tem que tomar, as decisões que você tem que tomar. E outra coisa, técnica de observação, são técnicas etnográficas que nós designers precisamos conhecer para conseguir de facto projetar soluções melhores. Analisar o contexto dos usuários, ir até o campo, conversar com essas pessoas é importante. Existe uma metodologia que chama-se Fly on the Wall, né, que é mosca na parede, que você faz um papel de infiltrado, você se infiltra numa região para você entender o comportamento das pessoas, né? E você vai começar a analisar como é que as pessoas se comportam, por exemplo, no metrô, o que faz as pessoas ficarem além daquela linha amarela, né, que a gente encontra nas estações, né, para você começar então a entender o comportamento dessas pessoas. Então você vai se aproximar, você vai anotar, você pode gravar áudio, você simplesmente não precisa dar a entender que você está ali analisando o comportamento dessas pessoas, porque quando as pessoas estão sendo analisadas, elas acabam apresentando outros comportamentos, né, e o que pode acabar enviesando a pesquisa que você está fazendo. Então você tem que deixar isso bem. Você tem que ser meio que um agente secreto ali no momento, né? Sem interferir e você vai simplesmente fazendo anotações e
analisando o contexto de uso dos usuários. Além disso, é uma metodologia de baixo custo, né? E tem mínimos viés possíveis do pesquisador. Você não sabe o que as pessoas estão pensando naquele momento, as pessoas estão agindo de uma maneira natural. Quando você faz pesquisas de uma forma tradicional, você avisa as pessoas, a gente vai passar lá amanhã para analisar vocês, a maneira como vocês trabalham e tudo mais. As pessoas muitas das vezes acabam mostrando comportamentos diferentes. Mesmo aqueles colegas que não trabalham, você vai ver naquele dia ele vai ficar empenhado, porque ele simplesmente quer mostrar que ele está de fato trabalhando, meio que copiando um comportamento que não é o comportamento natural dele. E é centrado no usuário, né? Porque o principal objetivo da pesquisa é obter informações do usuário a partir de observações, né? E aqui a gente tem persona. Personas são arquétipos que nós designers muitas das vezes usamos para direcionar a nossa solução para esse grupo de pessoas. Mas persona tradicional, muitas das vezes, exigem que o designer tenha noção aprofundada sobre pesquisa, sobre análise de dados, para ele, de certa maneira, conseguir chegar numa persona que vai combinar, de fato, aspectos de N pessoas que refletem, né, a solução que vocês, de fato, pretendem colocar no mercado, né? Hoje, por exemplo, no Nubank, a solução do produto, o produto deles foca para o público mais jovem. Então, para você encontrar esse público, para você saber os anseios, as necessidades dessas pessoas, você precisa desenvolver persona. E é um processo muito complexo, né? Que você tem que conversar, você tem que encontrar comportamentos, hábitos, né? E até você chegar numa persona ideal. Mas a gente também tem proto-persona, que são personas que a gente faz baseado no nosso conhecimento, né? No conhecimento interno da nossa equipe. O que a gente sabe sobre esses usuários? Quais são os comportamentos que a gente acredita que essas pessoas acabam tendo ao utilizar plataformas digitais? Então você vai começar a criar, de certa maneira, a montar persona baseado no comportamento que você sabe, né? No comportamento que essas pessoas vocês acreditam que essas pessoas acabam apresentando ali no momento, tá? E vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão rabiscar, né? Criar ali proto-persona pensando, nos aspectos demográficos ali, onde é que essas pessoas moram, mais ou menos, né? Quais são as necessidades dessas pessoas, o comportamento delas, e você vai analisar isso dessa maneira e organizar essas informações desse jeito. O que você vai fazer a seguir? Pegar essas informações, recrutar um grupo de pessoas e enviar isso por e-mail, tá? Você vai enviar isso por e-mail e quando você for enviar isso por e-mail, você vai pedir para que as pessoas façam o quê? Para que as pessoas critiquem a persona, façam anotações daquilo que não refletem a personalidade delas. E aí você vai ter insights valiosos, você vai estar, de certa maneira, né, confrontando as informações que vocês tinham e as informações de fato que refletem, né, a vida dessas pessoas que vocês acreditam ser os vossos usuários. E eu chamo ele de proto-persona confrontada, e essas informações que vocês vão receber vão permitir vocês, de fato, a melhorar a vossa solução. E muitas das vezes ele fica desse jeito aqui, como eu mostrei para vocês, estou mostrando aqui. Então a pessoa vai anotando, vai mostrando, isso aqui não reflete a minha pessoa. Eu não sou um amante de videogame e assim sucessivamente. E o processo de prototipar, né, é um processo que você tem que procurar tornar tangível a ideia que você tem na cabeça. E muitas das vezes a gente procura sempre refinar, tornar um protótipo mais bonito possível, mas é um protótipo, sabe? Não, você não tem que se preocupar em tornar ele refinado, bonito, porque você pode acabar, de certa maneira, descartar e notar que esse protótipo já não serve para nada, você tem que pular para a próxima etapa. Então, o processo de prototipagem tem que ser simples, tem que ser rápido, tem que ser ágil. E muitas das vezes os designers querem sempre refinar isso. Eu acho que eu sou muito contra pessoas que ficam refinar protótipo. O protótipo tem que ser muito simples e tem que ser de guerrilha. Mesmo se for um rabisco, né, você vai colocar isso num software de Photoshop, por exemplo, e depois você vai simplesmente validar isso com os usuários. Não precisa ser algo refinado. E existe uma grande diferença entre protótipo e esboço, tá? Aqueles esboços que a gente faz no papel e caneta, né? O esboço ele é evocativo, o protótipo é didático e
o esboço ele sugere, né? E o protótipo descreve. E o esboço você vai explorar vários exemplos. E o protótipo é um momento que você vai pegar esse exemplo, deixar ele um pouquinho mais organizados, né? O esboço faz a pergunta, o protótipo responde porque você consegue validar isso com os usuários, você consegue testar, né? E o esboço provoca, quando o protótipo resolve de fato o que você está desenhando ali. O esboço é provisório, né? E o protótipo é específico. Então você consegue fazer um protótipo específico para uma solução ali que você está desenhando. E prototipar é um processo incremental e interativo. Então você vai prototipando consoante a evolução do projeto que você está fazendo. Aos poucos você vai evoluindo essa solução até chegar num protótipo refinado, né, e fiel. E os 8 princípios de prototipagem primeiramente, você tem que compreender o público e a intenção desse público. O que é que você quer de fato levar até essas pessoas? Qual é o protótipo que você tem que levar essas pessoas? Se você está desenvolvendo uma solução para web, você tem que prototipar para web. Se você está desenvolvendo uma solução para mobile, você tem que prototipar para mobile. Tem que ser específico. E você tem que entender de fato também a intenção desse protótipo, né? Então você tem que planejar um pouco e prototipar o resto. Você não tem que tentar prototipar todos os casos de uso. Por exemplo, caso de uso de erro. Você não tem que prototipar caso de uso de erro, sabe? Definir as expectativas, né? Você pode esboçar, é apenas um protótipo. Você pode inclusive fazer protótipo de um esboço, fotografar isso, colocar isso num software como Marvel e conseguir de fato validar, por exemplo, o fluxo de navegação ou a ideia que você está ali prototipando. Então, o protótipo não é Mona Lisa, que muitas vezes as pessoas querem refinar, né? Se você não conseguir prototipar, você pode falsificar isso e tentar criar uma maneira de você validar esse protótipo, né? E prototipa aquilo que você apenas precisa, sabe? Se você está fazendo uma solução para web, prototipa só para web, não fica prototipando para web, para mobile, para tablet, e que muitas das vezes acaba se tornando complexo. E outra coisa, você tem que começar a prototipar desde o início, comece cedo para evitar risco. Você começando cedo, você consegue evoluir muito mais rápido e você consegue chegar numa solução mais bem refinada, que vai acabar agregando valor para a sua solução que você está desenhando. E os níveis de prototipagem a gente tem de baixa fidelidade e protótipo de baixa fidelidade são esses protótipos aqui que a gente muitas vezes faz com caneta e papel, né, para validar a solução que a gente está tentando desenhar ali no momento. E a gente tem também protótipo de média fidelidade, que são protótipos um pouquinho mais evoluídos, né, que a gente muitas vezes chamamos de wireframes, que são também protótipos que a gente consegue colocar algumas funcionalidades limitadas ali para validar se a solução que a gente está de fato desenvolvendo é a solução que vai chegar na mão dos nossos usuários finais. Então, esse aqui seria um protótipo de média fidelidade, simples, com algumas funcionalidades apenas. Isso consegue, de certa maneira, passar para os nossos usuários a ideia da solução que a gente está querendo criar. E aí o usuário consegue, de fato, interagir com essa solução que a gente está desenvolvendo. E a gente tem protótipos de alta fidelidade, que são protótipos, muitas das vezes, já refinado, com as cores, muitas vezes aplicando já o branding da empresa e seguindo os princípios de design que conhecemos, né? Esse aqui seria o protótipo de alta fidelidade, já refinado, a pessoa consegue entender e sentir de fato como é que seria a solução final que eu estou colocando na mão dos usuários. E teste de usabilidade de guerrilha, né? Esse processo de avaliação que nós, muitas das vezes, designers, não olhamos com bons olhos, porque vai levar tempo, eu não quero que meu protótipo seja criticado. É um passo importante para você, de fato, validar a solução que você está desenhando, né? Aprender com os usuários, melhorar esse produto que você está desenhando. Então é um processo que você não deve deixar de lado, tá? E você pode aplicar teste de usabilidade de guerrilha em qualquer espaço, no Starbucks, ou numa região onde você sabe, por exemplo, que tem fluxo grande de pessoas. Você pode simplesmente pedir uns 5 minutos, validar o processo, validar a solução que você está, de facto, desenhando, né?
e a usabilidade é uma exigência para o desempenho dos usuários. Então eu preciso olhar para a solução que eu estou desenhando e pensar, será que essa solução que eu estou projetando é fácil de usar, né? É compreensível, as pessoas conseguem de fato atingir os seus objetivos usando a solução que eu estou querendo propor, né? Então preciso entender de fato a usabilidade para conseguir entregar uma solução que seja melhor para as pessoas que vão usar esse produto, né? E quando aplicar, você pode aplicar essa solução muitas das vezes quando você não tem um orçamento, né? Quando você não tem dinheiro para você alugar um laboratório de usabilidade com todos os equipamentos possíveis, quando você tem um escopo reduzido, né? E quando você precisa pegar as primeiras impressões, né, dos usuários naquele momento inicial. Você pode aplicar o teste de usabilidade de guerrilha logo no início do processo de design, para você começar ali a entender o comportamento dos usuários e saber qual a solução que você deve seguir ou qual a solução que você não deve seguir. E quando não aplicar? Quando o produto é orientado para a área de saúde, quando a solução é muito mais complexa, né, quando você tem orçamento e tempo suficiente para de facto fazer um teste de usabilidade tradicional, né? Aí você descarta o teste de usabilidade de guerrilha e você segue um teste de usabilidade mais tradicional. E a maioria das vezes o teste de usabilidade de guerrilha acontece desse jeito, né? Na rua, né? Você pode simplesmente ali, na MJV a gente estava fazendo um projeto para um banco e a gente simplesmente colocamos ali o nosso computador e ali eu estava fazendo as perguntas e o meu colega ao lado anotando, né, as impressões que os usuários estavam tendo no momento, que a pessoa estava falando. E você também pode chegar numa loja e falar, olá, eu sou a Francine, sou UX Designer, eu te pago um café se você quiser testar ali o meu protótipo no momento. Entendeu? E outra coisa, você precisa definir o perfil dos participantes, né? A idade, né? A área de atuação, o gênero. Dê uma introdução sobre o produto. O produto é para quê? Será que é um produto para viagem? Será que é um produto para solicitação de comida? Né? De que se trata de fato? Para você contextualizar o usuário. Defina as expectativas claramente, né? O tempo, se você vai recompensar a pessoa depois, você tem que deixar, no final disso eu vou recompensar você, vou te dar, por exemplo, um rebuçado, né? Vou pagar para você um café. Vou precisar de 10 minutos para a gente poder conversar sobre esse produto, né? E outra coisa, não conduza os usuários, por favor, tá? Deixa que o usuário navegue naturalmente na solução para que você consiga ter, de fato, insights que vão ajudar você a melhorar o seu produto, tá? Então, deixa que a pessoa faça isso de uma maneira natural. E escolha um local onde você deseja rodar esse teste. E saiba sempre, onde é que eu vou rodar esse teste? Se eu vou fazer esse teste, por exemplo, o produto que eu estou desenhando é para o mercado financeiro, seria bom você testar esse produto numa região onde você sabe que eu consigo encontrar facilmente pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham em mercados corporativos, para você conseguir ter insights. Porque se você vai validar uma solução para pessoas que não trabalham em mercados corporativos, pode acabar sendo diferente se você for validar isso com alunos, por exemplo. Não vão te dar os mesmos insights, né? Saiba o que você vai testar. Se você vai testar o fluxo de navegação, então deixa bem claro, eu só vou testar o fluxo de navegação para que a pessoa saiba o que vai fazer e defina de fato os objetivos de estudo que você quer ter após o teste de usabilidade. Tá? O que eu quero aprender no final deste teste? Eu quero aprender se os usuários entenderam o propósito desse produto, se os usuários conseguiram de fato navegar simplesmente no meu produto. O que eu quero aprender de fato com isso tudo que eu estou fazendo. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha acrescentado alguma coisa para vocês, tá? E obrigado. Parabéns, Felipe.